uma grande satisfação estar aqui. Cumprimento também o professor Cristiano, meu parceiro aqui nesse painel. Eu vou começar, esse é um texto que eu preparei especialmente para esse evento, e ele se chama Com os Olhos dos Outros, Literatura e Direitos. Eu começo com uma citação. Muitos, tendo perdido os próprios olhos, veem com olhos que pedem emprestados a outros. De Luciano de Samosata, Uma História Verdadeira. Começo essa fala com congratulações e agradecimentos aos organizadores do 7º Colóquio Internacional de Direito e Literatura, na pessoa do meu querido amigo, Marcelo Catone, e de todos que organizaram este evento. Professor Marcelo Catone, amigo, companheiro de tantas lutas, ontem, hoje e sempre, né, professor? Colóquio esse que, nessa edição, aborda uma temática tão contemporânea, tão premente, como os desafios da Constituição de 88 e as várias narrativas que a cercam. Tenho dito sempre que sou professora de literatura da Faculdade de Letras, aqui da UFMG, e estou reitora da UFMG. Como a dupla face de Janus, são para mim duas vivências indissociáveis, marca constitutiva do ethos acadêmico da nossa instituição. O fazer acadêmico e crítico, conjugada com a gestão e as políticas públicas. Digo isso porque, quando o professor Catone me convidou para fazer uma fala neste evento, minha primeira reação foi agradecê-lo por me permitir voltar à minha origem primeira, muitas vezes esquecida nas tarefas cotidianas da reitoria. Ledo engano da minha parte, pensar que poderia, neste momento crítico da vida de nosso país, me abstrair de uma das minhas faces, em especial se tratando de um colóquio que comemora a Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, e a revisita sob várias perspectivas, inclusive da literatura. Então, professor Catone, eu não vou fazer o que eu lhe prometi, infelizmente. É um outro texto bem diferente do que eu pretendia, mas eu acho que é importante nesse momento. Não poderia, portanto, deixar de me inspirar na literatura, companheira fiel nos momentos mais árduos e desafiadores, e esses não têm sido poucos, nem me furtar de hoje, nesta fala, fazer referência à situação nacional. Começo, então, retomando a citação que escolhi para abrir essa fala. Uma citação, como eu disse, de Luciano de Samosata, Uma Verdadeira História. O autor, nascido por volta de 125 Anno Domini, província da Síria, morreu logo depois no Egito, em 181 Anno Domini. Nessa história, uma história verdadeira, uma espécie de ficção científica da antiguidade, o personagem principal chega a um planeta estranho, no qual as pessoas tinham a possibilidade de pegar emprestados os olhos dos outros. Eu cito novamente, muitos, tendo perdido os próprios olhos, veem com olhos que pedem emprestados a outros. Fim de citação. Talvez essa seja uma das mais belas metáforas e uma referência poética, mas contundente, sobre a capacidade da literatura de se aproximar do outro e nos permitir ver com olhos de outrem, estar na pele de nossos irmãos e irmãs, nossos semelhantes, como diria Baudelaire. Complementando as propostas de Ítalo Calvino, em 6 propostas para o milênio, Ricardo Pilha, autor e crítico argentino, propõe uma proposta para o novo milênio, ou seja, a 6ª proposta, que Calvino, infelizmente, não chegou a formular. E, segundo ele, essa proposta talvez fosse justamente a distância, o deslocamento, a mudança de lugar, o movimento em direção ao outro. Condições essas que são a marca indelével do fazer literário na contemporaneidade e em nosso tempo presente. Pilha concebe a literatura, então, como um lugar por meio do qual um outro pode falar, o lugar de deslocamento em direção ao outro, o movimento em direção a outra enunciação. Pilha salienta ainda que imaginar as condições de uma literatura futura pressupõe, e eu cito, inferir a realidade que essa literatura postula, isto é, imaginar uma vida possível, um mundo alternativo, fim de citação, construído justamente a partir da perspectiva de um deslocamento crítico. E afirma Pilha, e eu cito, um deslocamento em direção ao outro,
um movimento ficcional, diria eu, em direção a uma cena que condensa e cristaliza uma rede de múltiplos sentidos. Assim se transmite a experiência, algo que está muito além da simples informação. Um movimento que é interno ao relato, uma elipse, poderíamos dizer, que desloca para o outro a verdade da história. Fim de citação. E ele acrescenta ainda, e eu cito novamente, a verdade tem a estrutura de uma ficção em que outro fala. Fazer na literatura um lugar para que o outro possa falar. A literatura seria o lugar em que é sempre outro que vem dizer, e esse outro é o que se deve saber ouvir para que aquilo que se conta não seja mera informação, mas que tenha a forma da experiência. Fim de citação. É essa também, de forma interessante, segundo Levinas, a postura dos críticos que abarcaria necessariamente, segundo suas palavras, a dimensão de estar com o outro, a responsabilidade pelo outro, também com relação aos intelectuais e críticos literários. É essa também a inspiração que podemos vislumbrar na concepção da Constituição Cidadã, e que faz com que ela se aproxime, de maneira tão inesperada, do fazer literário como eu o concebo, na esteira da reflexão proposta por Pilha. Aquele espaço no qual nos defrontamos com o mundo por meio dos olhos dos outros, fazendo da linguagem e da narrativa, eu diria, o lugar para que o outro possa falar. Pilha também nos lembra que a literatura, e eu cito novamente, que a literatura prova que há acontecimentos que são muito difíceis, quase impossíveis de transmitir. Supõe uma relação nova com a linguagem. Fim de citação. Diria também, Walter Benjamin, da impossibilidade de narrar a experiência traumática de um cotidiano cruel. Pilha termina seu ensaio com uma premonição. Escrito em 2001, esse ensaio, ele se reporta a um futuro. Ele cita 2100, quando essas propostas que ele fez, juntamente com as de Calvino, seriam, e eu cito novamente, lidas como se fossem instruções de um antigo manual de estratégia usado para sobreviver em tempos difíceis. Fim de citação. Espanta a lucidez de Pilha ao refletir sobre a literatura, sua vocação de alteridade e os desafios que nos aguardam em um futuro próximo demais para todos nós. Tempos difíceis, segundo Pilha, para todos nós, não resta dúvidas. Temos testemunhado acontecimentos desencadeadores de uma perplexidade que vem se tornando rotineira. É próprio o sentimento de perplexidade ou de desorientação quando uma realidade surpreendente simplesmente se impõe, arrombando a legítima expectativa humana a direitos garantidos pela Constituição que ora celebramos. Não parece simples a tarefa de entender o que está acontecendo. Momentos como o de hoje tendem a nos confundir, dada a iminência da tormenta. Momentos de aguda consternação, quando de súbito nos deparamos atônitos com a cegueira com relação ao outro, a intolerância desmedida, a violência gratuita, o preconceito e a discriminação, a incapacidade de diálogo e a escalada do discurso de autoritarismo e de repressão. Em uma batalha que hoje se acirra à medida em que se tenta fazer girar para trás a roda do tempo, no afã de fazer extinguir a esperança de um projeto de nação e de identidade nacional, calcados na defesa dos direitos que a todos nós são tão caros. É nesse cenário que vimos emergir perigosamente das profundezas de um tempo que deveria ficar no passado, práticas autoritárias, antidemocráticas, desidratadas da noção de justiça social e alicerçadas sobre calúnias e desrespeito a pessoas e a instituições que moldaram a nossa história, como as universidades públicas, a UFMG em especial e seus dirigentes. Não parece simples o cenário de luta pelos imaginários travada nesse momento na sociedade. Não tenhamos dúvida de que a batalha que se trava no momento é, em especial, no campo do imaginário, do discurso,
das narrativas, campos especialmente afeitos a este evento. Não é à toa que se fala tanto de fake news, de verdades alternativas, de disputas narrativas, que se constroem narrativas inverossímeis sobre a educação superior e as universidades, em especial as públicas. As nossas áreas, e aqui eu falo do direito e da literatura, sempre estiveram no centro dessas discussões, palco de reflexões sobre o ponto mais sensível de uma sociedade, a sua consciência, a sua reflexão crítica, seu pensamento, a sua linguagem. Não por outro motivo, a universidade pública, justamente por se tratar de instituição encarregada da educação de grande parte da juventude e do pensamento crítico, vem sofrendo ataques à sua autonomia e à sua liberdade acadêmica. Enquanto isso, na educação básica, assistimos ao abandono de toda a compostura e pudor por grupos que lideram a instauração de uma inimaginável lei da mordaça, concebida para impedir os professores de educar, de pensar, de refletir, limitando-os à tarefa de moldar as gerações por vir para uma conveniente subserviência intelectual. Assistimos ainda à tentativa de extinção de nossa área junto a todas as demais áreas das humanidades e ciências sociais para a iniciativa privada, como se fôssemos dispensáveis como projeto de nação e de identidade de um país. Vivemos momentos nos quais precisamos, juntos, construir estratégias para resistir a um embate que opera no campo material, do estrangulamento do financiamento da educação e das instituições públicas de ensino superior, e no campo simbólico, a mais pernóstica, de tentar minar o apoio, a autonomia, a legitimidade social de que gozam as universidades. Cabe a todos nós, acredito, em momentos assim, manter o distanciamento imediato dos acontecimentos que tantas vezes nos submergem. Cabe, fundamentalmente, estar presente quando se encontram em disputa aspectos fundamentais, estruturantes, de um projeto de identidade de nação, de civilização, que constitui a raiz da nossa missão. Parte do que nos define é a nossa adesão incondicional a uma essência ética que representa uma escolha, a igualdade, a solidariedade, a liberdade, que se tornam valores constitutivos, estruturantes de sua natureza e orientadores da nossa ação. Valores que dão sentido à própria agenda contemporânea, que visa fundamentalmente o fim de toda a violência e que se traduz nos esforços que vêm sendo coordenados há décadas para a proteção internacional aos direitos humanos. Valores que são abraçados pelas sucessivas gerações de diferentes culturas e de todo o mundo, que neles reconhecem a enunciação das suas mais profundas e mais legítimas aspirações. A todos nós cabe crer na esperança de um país mais justo e tolerante e de uma sociedade mais equânime e inclusiva. É essa a aposta do futuro, a qual não podemos nos furtar de abraçar. E é em nome dessa esperança que a UFMG tem se colocado firmemente contra atitudes autoritárias e discriminatórias, fiel ao legado dos que nos antecederam e consonante com os valores institucionais aos quais sempre aderimos. Estamos atentos e engajados na defesa da universidade pública, do investimento contínuo na educação, saúde, ciência, tecnologia e cultura, e na construção de políticas de Estado sustentáveis e sustentadas, que preservem o importante legado histórico e científico do nosso país. Para todos nós que pertencemos ao UFMG ou a outras universidades públicas no Brasil, instituições que se erguem sobre os mais nobres pilares republicanos, é preciso, mais do que nunca, defender a autonomia universitária, a liberdade de expressão, os valores democráticos e o Estado de Direito, como prevê a Constituição Cidadã de 88. Heranças incontestes e sucessivamente presentes nas lutas das nossas instituições ao longo de tantos anos. Queiramos ou não, nós, professores, estudantes, que todos somos, estamos presentes na arena do debate. Tempo tão contraditório como o nosso presente
caberá ao futuro avaliar, interpretar, quem sabe julgar. Tempos difíceis nos dizeres de pilha, mas precisamos ir tranquilos, serenos, porque a nossa missão, acreditamos, coincide com as aspirações da maioria do povo brasileiro, que quer fazer uma sociedade de pessoas livres, de seres humanos que possam usufruir da herança que nos é legada por nosso passado comum, e que possam expandir ao infinito a noção do humano enquanto atributo inalienável de cada mulher e de cada homem que vierem a nascer neste país. Esse é o espaço que deve necessariamente abrigar a diversidade e as diferenças. É o espaço da voz do outro, e esse espaço só pode ser democrático. É o espaço da crítica e de construção de uma cidadania plena, de uma identidade que a todos nós é comum. Termino como iniciei, de volta à minha literatura, e com Luciano de Samosata, que me inspirou para essa reflexão. E sua narrativa da alteridade, sua capacidade de ver com os olhos dos outros, que nos proporciona a literatura. E, claro, de Guimarães Rosa, aluno desta casa, cujas palavras inspiradoras eu cito. Que isso foi que sempre me invocou, o senhor sabe. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro lado o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Quero todos os passos demarcados. Como é que eu posso com este mundo? Esse mundo é muito misturado. Que este mundo misturado, não demarcado, aberto ao outro, em que vive o personagem de Grande Sertão Veredas, nos sirva de inspiração para o diálogo sempre produtivo, a divergência respeitosa, a delicadeza do respeito com o outro e o mais profundo compromisso com o nosso país e a nossa Constituição. Unidos, apesar das diferenças que inevitavelmente podem nos separar, preservando a coesão institucional, seremos mais fortes e mais bem preparados para a incansável luta. Luta essa que deve ser de todos nós, pelos direitos fundamentais, os valores democráticos, a liberdade de expressão, o Estado de Direito, como prevê a nossa Constituição. Temos um longo caminho pela frente e caberá a todos e a cada um de nós resistir a tudo que possa ameaçar os valores que a essa instituição e a todas as instituições aqui presentes nos são tão caros. Guimarães Rosa, que no seu jeito de dizer nos inspira mais uma vez. E ele diz, por que eu só preciso de pés livres, mãos dadas e olhos bem abertos. Muito obrigada. Bom, proponho como uma resposta à provocação do professor André, de todos os que estão na rede de Direito e Literatura, falar um pouco, tentar fazer essa relação muito difícil, que já foi feita de uma forma magistral pelo professor Calvo Gonçalves, entre Constituição e literatura. Nós estamos nesse momento, nessas datas redondas, 30 anos da Constituição, e precisamos, então, refletir um pouco, também tendo em mente esse tempo histórico, com esse futuro incerto que se aproxima de nós, e com as nossas diversas camadas de temporalidade do passado que também falam para nós. Então, vamos compreender um pouco, vou propor aqui que a gente analise algumas questões ligadas à Constituinte, à Constituição, especialmente sobre a perspectiva da questão relacionada às relações raciais no Brasil, e falar um pouco sobre essa literatura envolvendo essas questões raciais. Então, proponho um título muito amplo, que é a Constituição entre Recordação e Esquecimento, silenciando a fala da população negra. A ideia é a gente começar, vou começar com duas imagens. Duas imagens são muito simbólicas, uma do final dos anos 70, outra do início dos anos 80, que meio que, de certo modo, condensam, refletem os dramas relacionados à necessidade de enfrentar a questão racial ontem e hoje. A primeira delas, essa é uma belíssima foto, isso é tirado na frente do Teatro Municipal de São Paulo.
Isso foi a fundação do Movimento Negro Unificado. E acontece exatamente em 1978, que é o início daquilo que o professor André Singer chama da década da redescoberta da política. Esses 10 anos compreendidos entre 78 e 88 marcam uma potencialização da política, uma sociedade civil que se coloca de forma ativa, e é justamente aqui, quando vários integrantes de coletivos do movimento negro resolvem se unir e fazer um movimento negro unificado. Muito interessante a foto, eu acho, porque mostra, primeiro, a escolha do lugar, o Teatro Municipal, muito simbólico na cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, um lugar em que a cultura, a arte se reproduzem. E eu gosto sempre, nessas fotos, das faixas. Né? Essas fotos são pequenos palimpsestos urbanos. Porque o que nós temos atrás? Nós temos a programação do teatro. Haverá aqui o corpo de baile, se apresentará, e aqui nós temos as datas. Sabemos que entre os dias 27 a 29 de junho, e 1º e 2 de julho, haverá um balé e com o corpo de baile municipal. Mas temos as faixas que escrevem por cima dessa escrita, que são as faixas das palavras de ordem. Democracia racial, contra a discriminação. Então, nós temos aqui essas escritas que se colocam no plano urbano, que mostram, simbolizam. Poderia haver várias outras fotos aqui de outros movimentos, mas esse é muito representativo, a meu ver, dessa condensação de demandas, de reivindicações que vai confluir, nós sabemos, na Assembleia Constituinte. Mas nós temos, eu como aluno do professor Menelik, sempre fui um grande defensor, nossa pesquisa se identifica muito com a defesa da Constituição de 88, com a importância de ressaltar o elemento emancipatório do processo constituinte, mas nós não podemos deixar de lado os silêncios do processo constituinte. Aliás, eu acredito que seja uma agenda muito interessante de pesquisa pensar qual é a agenda perdida da Constituinte. Que propostas se colocaram, que propostas foram levadas a público, mas que não chegaram ao texto final da Constituição. E uma delas, e eu vou me referir à questão aqui exatamente da população negra, tem a ver com uma foto de 1983, que é uma foto que foi muito marcante na época em que ela foi divulgada. Essa foto aqui. Rio de Janeiro, em 1983, ela é completada por essa outra foto da mesma série. É uma operação policial no Rio de Janeiro contra... havia uma suspeita de crimes cometidos numa região da periferia do Rio de Janeiro. Os cidadãos foram presos e, como os policiais não dispunham talvez de efetivo suficiente para levá-los todos algemados, o resultado é essa foto em que eles são presos por uma corda e levados à delegacia da polícia por uma corda amarrada no pescoço. Essas são duas fotos de um grande fotógrafo, um grande fotojornalista chamado Luiz Morrier. Ele ganhou o prêmio ESSO por essas fotos, de fotojornalismo, foram publicadas no Jornal do Brasil, na época, e que, claro, são, como qualquer foto, tem várias interpretações possíveis. Elas mostram, primeiro, uma situação de injustiça e de humilhação extremas, elas mostram, como toda foto, um instante congelado, mas ela tem uma enorme profundidade dentro delas. São fotos que remetem à dívida com a escravidão, à situação não resolvida do Brasil, com o seu passado escravocrata, com a sua exploração da população negra, e é uma foto muito simbólica, né, em que aparece um policial fardado, assim, com as insígnias do Estado do Rio de Janeiro, e com essas expressões. Então, o que nós podemos ver aqui? Esses dois lados que são, na verdade, muito, digamos, complementares. O lado da mobilização da sociedade civil, ou seja, o lado o uso do megafone, é algo muito simbólico também, o uso da voz pública, a possibilidade de falar numa voz pública, ou seja, a mobilização, e o braço, digamos, mais cruel, mais, digamos, explícito da repressão, que nos joga numa temporalidade mais profunda da história brasileira, e é essa temporalidade que se projeta num pequeno período de tempo, que é o período da Constituinte. E é muito interessante analisar, está tudo disponível online, as várias fases do processo constituinte. Esse processo constituinte que começou com a grande decisão de não se utilizar um texto base, e de sim se fazer um texto, digamos, de baixo para cima, de dentro para fora, um texto em que foi dividida a Assembleia em 8 comissões temáticas, cada uma delas com 3 subcomissões. O resultado é que nós tínhamos 24 subcomissões de constituintes
dialogando com a população, ouvindo a população, fazendo audiências públicas, fazendo visitas, fazendo, digamos, incursões pelos temas. Uma das subcomissões mais interessantes é essa, dentro da Comissão da Ordem Social, é a subcomissão 7C, a subcomissão dos negros, populações indígenas, pessoas deficientes e minorias. E é interessante a gente analisar o relatório da subcomissão, a proposta que a subcomissão fez e como ela acabou sendo silenciada e esvaziada no texto constitucional. É muito interessante. Eu destaquei aqui, primeiro, na audiência pública, dia 4 de maio de 87, depoimento de Joel Rufino, grande historiador, romancista, um dos maiores representantes da literatura negra do século XX, faleceu em 2015, e faz um depoimento na comissão que eu acho fantástico. Me permito lermos juntos. Parece-me, por exemplo, que, como preceito, a nova Constituição poderia incluir o de considerar, definir o Brasil como um país multinacional e pluricultural. Será muito difícil encaminharmos leis ordinárias que punam o racismo, que criminalizem a discriminação racial, e sem um preceito constitucional que abra espaço para isso, que sirva de base, que sirva de justificativa de preceito a essas leis. E acredito que poderia constar na Constituição um preceito que redefinisse o Brasil e que permitisse ao Brasil se reencontrar consigo mesmo. Acredito que se poderia incluir a recomendação de tratarmos da história e da cultura do negro, assim como da história e da cultura do índio, nos diferentes graus em que se reparte o ensino brasileiro. Essa ideia de uma reforma curricular nos 3 níveis, que contempla o papel desempenhado por negros e índios na história e cultura brasileira, é uma reivindicação universal do movimento negro. Essa é uma passagem muito densa, que nós poderíamos ficar meia hora analisando a sua profundidade, né? Mas o que a gente percebe para as nossas finalidades aqui? Existe uma noção de uma fundação de algo. Existe uma noção de uma percepção de que ali era a oportunidade para enfrentar problemas muito antigos. Se nós analisarmos, não vai dar tempo aqui, o depoimento feito nos dias seguintes do Ailton Krenak, líder indígena, ele tem essa mesma perspectiva. Aqui, eles pensavam, é a hora de tratar séculos de discriminação, séculos de exclusão, séculos de repressão. E é isso que está propondo Joel Rufino. Aliás, essa passagem nos mostra que, muitas vezes, as melhores percepções sobre o direito não são feitas por juristas, né? Quando ele aqui coloca a questão de que vai ser muito difícil encaminhar isso pelas leis ordinárias. Precisamos fundar isso na Constituição. E muitas dessas preocupações ficaram refletidas no texto final da subcomissão, percebam. Aqui, como é que ficou no dia 25 de maio, portanto, que cerca de 3 semanas após o depoimento de Joel Rufino, é divulgado o relatório da subcomissão, que tem umas passagens muito interessantes. O artigo 3º propunha constituir crime inafiançável, subestimar, estereotipar ou degradar grupos étnicos, raciais ou de cor, pessoas presentes aos mesmos por meio de palavras, imagens ou representações, através de quaisquer meios de comunicação. Falava que a educação deveria dar ênfase à igualdade dos sexos, à luta contra o racismo e todas as formas de discriminação, afirmando aquilo que Joel Rufino havia pedido, as características multiculturais e pluriétnicas do povo brasileiro. Chega-se a prever, nos parágrafos 3º e 4º, a previsão de medidas compensatórias, ações afirmativas para possibilitar a inclusão da população negra. Isso é uma coisa muito avançada para a época e, como vocês podem imaginar, não foi parar no texto constitucional. Nos anos 2000, quando começam as políticas de ações afirmativas, se discute a constitucionalidade delas. E se poderia perceber que, na agenda da Constituinte, isso já estava presente. Então, o que é interessante nós vermos aqui nessa sequência é que nós temos uma fala, temos, digamos, uma certa contemplação dessa fala, mas se analisarmos o texto constitucional tem avanços relacionados à questão do racismo, ao combate à discriminação, mas não prevê medidas compensatórias, não enfatiza tanto a questão do pluriétnico e do plurinacional. E o que é mais incrível, se vocês analisarem, entrarem na página eletrônica da Constituição, derem um Ctrl+F, vocês não vão encontrar a palavra negro na Constituição. É uma purificação da linguagem. É uma forma de se evitar falar certas coisas. E aqui nós temos a palavra negro no título da subcomissão e como um dos títulos do capítulo.
Ou seja, dar o nome ao que se vem tratar é algo fundamental no direito, é algo que envolve uma decisão. Então, nós vemos aqui uma fala que se articula e um silêncio que se coloca. Agora, eu vou saltar um pouco para algo mais contemporâneo, para a situação de uma comissão da verdade que se criou fora do Estado, fora de organizações, que é a Comissão das Mães de Maio. O que aconteceu em 2006? Algumas revoltas em presídios paulistas, e nós temos uma ação da polícia entre os dias 12 e 17 de maio de 2006, que, em execuções sumárias feitas, especialmente nas favelas paulistanas, matam 564 pessoas. Abatidas a tiros, 60% delas com tiros na cabeça, alguns com tiros nas costas, um ato em que o Estado se permitiu, de certo modo, ser uma espécie de máquina de vingança por determinadas revoltas em presídios. A partir disso, o deputado Thelma de Souza propõe, em 2012, um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esse projeto que nós vamos ver a tramitação dele e ver o resultado final do texto. É o projeto de lei número 91 de 2012. Eu estou transcrevendo aqui, ipsis literis, o texto do projeto de lei. Diz o projeto de lei, deputado Thelma de Souza, inclui no calendário do Estado de São Paulo o Dia Mães de Maio, como data memorativa ao movimento pela busca de justiça das mães que perderam seus filhos em ataques de facções criminosas. Se nós analisarmos algumas imagens, são imagens muito fortes aqui. São as mães que perderam seus filhos, genros, noras, maridos, e que chegam com essa demanda aqui na frente da Igreja da Sé. De novo, essa demanda por fala. Aquele megafone do Teatro Municipal agora está numa faixa. Nossos mortos têm voz. Ou seja, é preciso ter um lugar de fala, é preciso ter um lugar de, digamos, de manifestação pública, política. Temos aqui elas recebendo um prêmio de direitos humanos em que simbolizam a falta dessa fala, a negação dessa fala, com essa mordaça, que, aliás, é sempre um tema que se coloca nas manifestações públicas delas, porque elas se queixam da falta de visibilidade dessas mortes, de reconhecimento público por essas mortes. É uma fotografia que capta esse momento. E aqui também, quando é promulgada a lei estadual, que nós vamos ver aqui, elas têm uma bandeira do movimento, que é uma bandeira que relê a bandeira brasileira. Isso é uma interpretação, digamos, é uma intervenção semiótica bastante interessante. Se coloca uma bandeira em preto e branco e coloca as palavras memória, liberdade, justiça e verdade com as cruzes na nossa esfera. Então, é muito interessante analisar, é um conjunto de imagens que eu considero muito representativo dessa busca por voz. Primeiro, afirmar que há voz, depois, simbolizar essa ausência dessa escuta que gera essa ausência da fala, e depois tentar celebrar por meio de uma bandeira que reescreve a nossa própria identidade. Agora, vamos voltar a acompanhar o que aconteceu com o projeto de lei. A gente vê um pouco da linguagem. Nós vimos lá, na ementa, que a ideia era incluir no calendário uma data de movimento pela busca da justiça das mães que perderam seus filhos. A justificativa do projeto, eu estou transcrevendo aqui a justificativa, fala do aumento da criminalidade, provoca uma ferida ainda sangrando no seio da sociedade de todo o país, principalmente para as chamadas mães de maio, que perderam seus filhos nos ataques, facções criminosas entre os dias tais. Continua a justificativa. A ordem natural da vida é os filhos verem seus pais partirem. A sociedade contemporânea vive uma realidade diferente. Milhões de filhos perdem a vida, enquanto seus pais choram ao relembrar toda a trajetória e as perspectivas de seus entes. Pulo essa parte e digo, fica assim criado um dia para que a sociedade possa refletir sobre o futuro que desejamos e que as mães de maio recebam reconhecimento do seu direito de justiça. Essa é a justificativa. Esse projeto passa por duas comissões da Assembleia. Comissão de Constituição e Justiça, onde é aprovado por unanimidade, e a Comissão de Educação e Cultura, que aprova em caráter conclusivo o projeto de lei por unanimidade também, com o seguinte parecer: mães que perderam seus filhos naquela ocasião uniram-se e criaram o movimento Mães de Maio com o intuito de perpetuar na memória da população o ocorrido, buscar a apuração das circunstâncias que se deram os crimes e lutar por justiça. Diante da tamanha brutalidade praticada em maio de 2006,
que causou enorme dor e sofrimento, apoiamos a inclusão do Dia das Mães de Maio no calendário do Estado. Então, até aqui nós temos aquelas bandeiras, os lemas da bandeira, memória, justiça, verdade, contemplados no trâmite institucional do projeto de lei. Surpreendentemente, não há votos contrários, não há recurso para o plenário, então o projeto vai à sanção do governador. E agora eu reproduzo para vocês o facsímile do Diário Oficial. Como ficou o texto da lei? Lei 14.981, atenção para o itálico, inclui evento no calendário turístico do Estado. Artigo 1º, fica incluído no calendário oficial a ser comemorado no dia 12 de maio. Não se diz a razão, não se diz, não há nada em relação à ocasião. Nós temos uma lei que incorpora algo ao calendário turístico do Estado. Então, nós vemos por um processo legislativo como uma demanda é colocada, como ela é traduzida e como essa tradução gera um texto anódino, técnico, vazio de significado e que é uma das maiores derrotas desse movimento, que queria ver o reconhecimento e acaba sendo parte do calendário turístico do Estado de São Paulo. Então, o que esses dois episódios nos permite concluir? Essa dificuldade da voz pública se manter, essa seletividade sobre quem fala e sobre o que é falado. Claro que, nesses momentos, a gente recorre sempre à literatura. E foi uma tendência muito interessante que nós vimos aqui nesse congresso, a retomada da obra de escritoras negras que manifestaram sua produção, especialmente nesse período. O nosso amigo Jorge Douglas Price falou de Carolina de Jesus, Nelson Camata falou da Conceição Evaristo na sua fala, e eu acabei escolhendo uma outra autora, podemos falar de Esmeralda Ribeiro e tantas outras, mas eu vou utilizar uma autora que é a Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento era uma sergipana, nasceu em 1942 em Sergipe, de uma família humilde, foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, num navio, buscando uma vida melhor, ela conta essa história dela. Chega no Rio de Janeiro, consegue estudar, consegue ser professor da rede pública, consegue fundar um grupo, André Rebouças, na Universidade Federal Fluminense, e é assassinada em 1995, como também uma das digamos, das circunstâncias que envolvem essa questão do corpo negro matável. Uma amiga, aluna dela, estava envolvida numa situação de violência doméstica, ela foi tentar proteger a amiga e acabou sendo assassinada por tentar proteger essa amiga numa situação de violência doméstica. Eu vou recuperar algumas palavras dela para nós refletirmos sobre esses silêncios. Aqui eu gostei muito é um trecho de um ensaio, em que ela fala: ó paz infinita, poder fazer elos de ligação numa história fragmentada. África e América, e novamente Europa e África. Angola, Chagas e os povos do Benim, de onde veio minha mãe. Eu sou atlântica. Isso é, inclusive, um título de uma biografia post-mortem feita por um professor de literatura, se chama Eu Sou Atlântica. Esse é um trecho muito interessante, porque coloca essa ideia da diáspora, a ideia da viagem, a ideia do deslocamento, essa diáspora negra inicial, e que depois nós temos as nossas mini-diásporas, os nossos movimentos migratórios, a população negra expulsa por falta de emprego, depois de campanhas militares, as migrações, como o caso dela própria, que migra de Sergipe para o Rio de Janeiro em busca de condições de vida. Então, ela já associa, e a literatura dela traz muito essa ideia do trânsito, do deslocamento, da passagem e dessa identificação desse caminho como um caminho que constitui também. Aqui tem a foto dela, uma foto belíssima, que mostra ela era uma intelectual que era muito ativa no plano das ideias, muito ativa no plano das representações públicas. Aqui é uma coletânea de poemas dela. Eu estou já concluindo, querendo refletir um pouco sobre a partir dela, refletir sobre esses episódios de silenciamento e essas temporalidades que se colocam nesse nosso processo social e político. Aqui é uma poesia chamada Quantos Caminhos Percorro.
Aqui vai ficando muito clara essa metáfora do caminho. Convido para lermos juntos aqui. Quantos caminhos percorro, a quantos choros recorro, ao fim de cada cansaço, o que é aquela cama que daqui observo? Vazia e desfeita como o acontecido. Quantas perguntas me faço, se certo ou errado, ou pura desatenção? Se procedente ou contrário, sem chegar à decisão de abandonar de uma vez, sonho há muito acumulado. Eu gosto muito dessa fala, muito subjetiva dela, em que essa ideia do repouso, essa cama, pode ser uma cama de um navio negreiro, pode ser a cama de um presídio feminino, pode ser a cama de um quarto de alguém que quer constituir uma família, de alguém que está, como muitas dessas escritoras que viviam e vivem nas favelas. Então, nós temos várias possibilidades para essa cama, como temos várias possibilidades para esses caminhos, os caminhos migratórios, os caminhos de esclarecimento, os caminhos da ilustração. Continua ela perguntando, é o mesmo poema. O que é aquela cama no escuro, manchada de tantas culpas, que caminham como víboras e sugam aos poucos o meu corpo? Quem saltará sobre ela para ir em meu socorro? Quantos caminhos vivi, em quantas veredas sofri a ânsia de ser feliz? Como me encontro agora, errantes como sempre, foram as sendas que escolhi. Então, aqui é a conclusão do poema, que introduz um novo elemento. Mantém esse elemento dos caminhos, do percurso, da viagem, mas introduz o elemento do corpo, que já estava, de certo modo, pressuposto na ideia da cama, mas agora vem explicitado. Quem saltará? E quem são essas víboras da culpa que sugam o corpo? Quem vai saltar sobre a cama para ver em socorro desse corpo em ameaça, desse corpo ameaçado, desse corpo aterrorizado, amedrontado? Esse corpo vai se encontrar nesse caminho, mas esse corpo, ela sabe, é um corpo matável, é um corpo precário, é um corpo frágil diante dessas circunstâncias de ser mulher, negra, pobre, nesse contexto da desigualdade social e política brasileira. Ela reflete isso. Não parece ser tão político o poema. Analisando os textos delas, parecem menos políticos do que os de Conceição Evaristo, dos que de Esmeralda de Oliveira, mas eles são fortemente políticos nessa perspectiva do corpo político. E uma outra foto dela, e a gente pode pensar, estou concluindo já para o último poema de Beatriz Nascimento, tentando pensar um pouco sobre essas temporalidades que se colocam. Quando constituímos, diz o professor Menelik, constituímos algo e deixamos algo de fora. Quando incluímos pessoas, grupos, coletividades, etnias, deixamos outras de fora. A Constituição de 88 fez as suas escolhas. Algumas escolhas não se refletiram no texto final. Vozes foram silenciadas. Certas vezes, esse silenciamento se torna impossível por uma foto como aquela de Luiz Morrier, por um massacre como aquele das Mães de Maio, e essas vozes, certas vezes, precisam ser ouvidas. Se formam também camadas de temporalidade. Essas mulheres querem que seus filhos sejam lembrados. Uma delas disse numa entrevista, não quero que meu filho vire tese, não quero que ele vire estatística. Eu quero que ele seja lembrado como uma pessoa. Porque um ato de memória é um ato de escolha. Que temporalidade se escolheu viver de 88 para cá? Será que nós deixamos grupos de fora que vivem uma própria temporalidade? Marcelo Catoni e eu gostamos de um autor que fala, será que existem guetos temporais? Será que certos grupos que são vitimizados na sociedade não têm acesso ao mesmo futuro de outros grupos? Disputam um futuro que se nega e aparece como um passado de eterna repetição, trazido pelo silêncio. Eu vou concluir agora, eu acho que eu preciso concluir com a Beatriz Nascimento, que é essa cuja trajetória marca esses sonhos, essa possibilidade de emancipação, de luta, e que mostra também, antes de tudo, o papel transgressor da literatura para nos mostrar certas coisas que o direito oculta, que o direito silencia. A poesia fala, terra azul, céu escuro, fantasmas passam nas ruas. Como eu, fantasma nua, a caminhar a quem procuro. De novo a viagem, de novo o corpo. Em que corpo quero estar?
Em que cama repousa espírito tão inquieto? Nas rotas de sol em ritmo blues, em remansos passados, em fechados futuros, em furioso silêncio. Obrigado.